Professora, e as notas? Então, vamos retomar? Olha só. Quais são os itens do acordo do contrato didático? Acessar a plataforma todos os dias pela manhã a partir das 7 horas, respeitar o horário fornecido pela escola, o seu local de estudo deve ser calmo e confortável, estar com seu material disponível e organizado para as aulas, deixar sua câmera ligada, pois a sua presença será pontuada nas aulas online. O chat deve ser usado apenas para tirar dúvidas referente ao assunto estudado. Gorinha, Gabriel. As atividades deverão ser entregues somente na plataforma no dia da correção. Se ocorrer atraso, será descontado, tá? A gente está observando, ontem mesmo nós tivemos conselho de classe. Tem muito aluno do sexto ano aí que deixou de entregar a atividade, hein? E teve aluno que entregou de qualquer jeito também. Isso é tudo avaliado. Quando o professor estiver explicando o conteúdo, todos fecharem os seus áudios e esperarem a permissão para falar. O tempo de tolerância para entrar na online será apenas de 10 minutos. Esse contrato terá o peso 3, lembrando que será somado a AV2 se não retornarmos em agosto, tá? Eu estou retomando aqui só para aqueles que chegaram meio atrasados. A AV1 será feita a partir da leitura do livro paradidático. Qual o livro? Gente de Estimação. E a AV2 será uma avaliação formativa muito similar ao que nós fizemos no primeiro trimestre, tá? Só que o peso, em vez de ser 6, vai ser 7, somado ao contrato didático. Tá certo? Ok? Certo, Pimentel? Aumentei mais um ponto. Por quê? Porque eu estava achando muito fácil. Fácil demais da conta. Tá certo? E Ok? quem não mora na Barra ainda? Tem que ir aí? Hã? E quem não mora na Barra ainda para entregar a prova? Vai. Tem que ir aí. Tem que ir. Aí, Breno, você tá falando. O Breno é. Espera aí um pouquinho. Professora, pode deixar a câmera igual a minha? Deixa eu fechar o PowerPoint aqui. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Tia, voltando ao assunto que nós estava antes Ah, das provas, ah. e se a pessoa, ela, tipo, não puder ir buscar a prova na escola? Fala de novo, Gabriel. Não entendi. Tipo, se eu vou dar um exemplo, um amigo meu, ele mora em Sinop, Ah. e mais ou menos ele estava morando em Barra. Aí ele foi visitar alguém da família dele, e ele tinha que buscar a prova para poder fazer. Não tem como ele Já entendi, fazer Gabriel. por Você outra fez a mesma coisa. pergunta que o Breno também já comentou. Bom, geralmente é assim, aqueles que não estão na cidade, tá? Aí eu vou disponibilizar na plataforma. Aí vai ter que entregar na plataforma, mas vai ter que entregar no mesmo dia. Entendeu? Ah, Quem bom. for buscar na escola vai pegar o pacote inteiro, vai ter uma semana para fazer a prova. Quem não estiver aqui na cidade vai ser disponibilizado na plataforma, só que vai ter que entregar no mesmo dia na plataforma. Ok? Professora, Oi. e as notas? As notas serão entregues semana que vem, Emanuele. Vai ser entregue pelo aplicativo de vocês, dos pais de vocês. Tá certo? Tá. Com certeza a Mariala vai mandar algum comunicado para vocês em relação às notas. Tá? Tá. Vamos agora para a página 61? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Kelly, pergunte livro 2.
Arquivos. Não achei aqui. Ainda eu vou ter que aprender. A tia Simone me ensinou um negócio e eu não consegui fazer aqui. Não tem problema não. Depois eu converso com ela. Tá? Vamos lá, para o livro. O livro aí, antes de falar da página 61, quem é que leu a página 62 a 66? Só mostra a mãozinha para mim aí. Foram poucos, né? Foram poucos. Vocês viram qual era o conteúdo? E qual era o conteúdo? Conjugação, reflexão. Isso. Então, olha só. É sobre o verbo, gente. É sobre o verbo. Ontem foi muito engraçado. Eu estava gravando as aulas para vocês, né? E aí, de vez em quando, a minha câmera do celular dava tilt. Mas eu gravei 3 vídeos, tá? Depois eu disponibilizo lá na plataforma, tá bom? Ok? Pronto? Bom. Ô tio, Oi. tem como eu te ver na televisão. Ah, é? Que bom. Eu queria ter esse luxo também. Tô vendo o meu computador fica conectado na televisão, porque, meu pai. É uma história longa. O monitor do computador estragou, aí a gente ficou sem tela. Ah, Aí é? meu pai veio de Guiratinga com uma televisão pra cá, aí a gente ficou com uma televisão extra e colocou a televisão para ser o computador. Tá. Pessoal, É só isso. valeu, Gui. Vamos começar então? Vamos lembrar que o verbo é uma classe gramatical extremamente importante, certo? Então, vamos pensar assim. Quando vocês trabalharam lá nas séries iniciais, vocês aprenderam que verbo era a palavra que exprime ação, estado... Fenômeno da natureza. Isso, fenômeno da natureza. Ok? Quem foi lá na página 177 da mini gramática, viu lá um conceito bem elaborado, né? Que é uma palavra variável, concordando em tempo, modo, número, pessoa, né? Que consiste em processo. O que é o processo? É uma ação continuada, uma sequência de fatos. Então, por exemplo, para nós estarmos aqui hoje na aula, a tia Lívia teve que acordar cedo, ela teve que escovar os dentes, né? Para não ficar aqui com pão. Ela teve que organizar o computador, todo o material dela e acessar vocês. Então, quer dizer, houve uma sequência de ações para que nós estivéssemos aqui agora, certo? Até aí tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? Uhum. Ok. Aí, detalhe, quando a gente vê o verbo, a gente aprende que tem não só o conceito, porque isso aqui é o conceito, tá certo? É o conceito dele. Verbo, palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente vai lembrar que ele tem uma classificação. Lembra que quando a gente aprendeu substantivo, tinha as classificações do substantivo? Por exemplo, substantivo ou era comum, ou era próprio, primitivo ou derivado, né? Simples, composto. Lembram disso? Abstrato, concreto. O verbo também tem a sua classificação, ok? Detalhe, qual seria a classificação do verbo? Ah, ele é concreto. Nada disso. O verbo, ele não tem praticamente nada a ver com o substantivo. Tanto é que tanto o substantivo quanto o verbo, os dois são importantes, porque a partir dos dois, a gente trabalha o quê? Uma frase.
uma oração. Exemplo, mando beijos. Eu mandei uma ação, beijos, é o quê? É o nome de uma ação, ok? Quais seriam as classificações do verbo, então? O verbo, ele tem várias, mas a gente vai trabalhar duas, ok? Quando o verbo é regular e quando o verbo é irregular. Aí vamos lembrar o seguinte, toda palavra é muito parecido com... toda palavra, ela tem pedaços, fragmentos. Por exemplo, quando a gente aprende sobre o corpo humano, a gente não aprende que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros superiores e membros inferiores. Certo, Ludmila? Tá prestando atenção? Aí, detalhe. Quando você corta a cabeça, o que acontece com o resto do corpo? Morre. 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 Aí, então, o que acontece aqui? Bota. O verbo não vai ter o nome cabeça, mas essa parte mais importante do verbo vai se chamar raiz ou radical. Raiz ou radical. Então, eu vou provar para vocês o que é um... Vou mostrar para vocês o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Tá certo? Vou pegar o verbo estudar hoje. Então, olha só, eu vou conjugar o verbo estudar na terceira pessoa do singular, que seria ele ou ela, tá? Então, eu amo, tu amas, ele ama, certo? Eu amava, tu amavas, ele amava. Eu amei, tu amaste, ele amou. Eu amara, tu amaras, ele amara. Ó, tô colocando aqui, vocês estão observando, né? Eu amarei, tu amarás, ele amará. Ó o acento aqui, ó, no futuro do presente. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Ó. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse. E quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Então, tia, não vou... Você vai colocar todos os modos? Não, o imperativo, depois a gente vai aprender a formação do imperativo, ok? Deixa eu admitir as criaturas aqui que estão chegando atrasadas depois de 20 minutos. Então, olha só. Todos estes aqui, certo? Todos estes aqui, o que vocês observaram? O que não mudou aqui, de todos os verbos que eu coloquei? Qual foi a partezinha que não... Todos começaram com ama. Ó, vou até colocar de vermelho aqui para ficar mais fácil. O am não mudou. Então, olha só. Esse verbo aqui, a gente vai chamar ele de verbo regular, porque ele não muda o seu radical ou raiz. A cabeça dele não foi cortada. Ok? Diferente do irregular. Bem diferente do irregular. Porque o irregular, vocês vão ver que a raiz, no caso aqui, ó, e o radical, ele vai mudar totalmente. Certo? Totalmente ele vai mudar. Então, vou pegar o verbo ser, que esse é o mais interessante para vocês perceberem o quanto que ele muda, tá? Eu tô até usando ele na videoaula lá. Então, eu sou, tu eres, ele é. Eu era, tu eras, ele era. Eu fui, tu foste, ele foi. Estão vendo? Eu fora, tu foras, ele fora. Eu serei, tu serás, ele será. Talvez eu tenha que pedir, mandar outro link para vocês, tá? Tá, tia, tchau. Professora, dá para entrar pelo mesmo, na verdade. Certo? É sério.
Eu seria, tu serias, ele seria. Tá vendo? Mudou totalmente, gente. Fechem o áudio aí, quem tá com o áudio aberto. Vocês viram aqui, ó, essa questão do radical. Então, a classificação que a gente está vendo do verbo aqui, ou ele é regular, que o radical não muda, ou ele é irregular, o radical muda. E esse ano a gente vai trabalhar muito os verbos irregulares. Tá certo? Bom, mas existe só a classificação dentro do verbo? Não. O verbo também tem as suas flexões. Então, quais seriam as flexões do verbo? Enquanto lá no substantivo a gente vê lá gênero, número e grau, no verbo a gente vê número, pessoa, tempo, modo. Vamos lembrar da conjugação. Por exemplo, verbos terminados em ar é de qual conjugação? Primeira conjugação. Verbos terminados em E é da segunda conjugação. Verbos terminados em I é da terceira Conjugação. conjugação. Ok? Número corresponde a quê? Singular e plural. Plural. Pessoa. Então, vamos lembrar, ó. Vamos usar Primeira pessoa, o nome segunda pessoal do pessoa, caso terceira reto. Olha só. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, primeira pessoa, segunda, O singular, terceira pessoa, primeira pessoa, o plural. pessoa, terceira pessoa, singular Plural. e plural. Plural. Ok? Por enquanto, a gente aqui está trabalhando o básico do básico, tá? Porque quando nós entrarmos aqui no tempo e modo, aí a gente vai lembrar quantos modos nós temos no verbo. Vou dar a cola. 3. Certo? Aí, detalhe. O ano passado, nós vimos o indicativo. Este ano, além do indicativo, a gente retornar o indicativo. A gente vai ver o subjuntivo Ai, papai. e o imperativo. Esse ano vai ser tão legal. E o imperativo. Tá certo? Vocês estão com o livro aberto? Sim. Sim, na página 61. Deixa eu pegar aqui o meu. Aham. Então, aí, Meu ó. caderno tá de um lado e meu livro tá do outro. Eu também. Gente, eu não vou ficar aqui preocupada se a aula acabar, não, tá? Acabou, eu abro um outro link e tá bom? Então, lá na página 61, tá assim, ó. Conceito e flexões verbais. A gente vai ler rapidinho para a gente tentar finalizar essa primeira parte. 1. Releia este trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Parou. Aí, letra A. Segundo esse artigo, quem tem direito à educação? Quem, gente? Falar aqui. Criança e adolescente. Criança e Criança e adolescente. adolescente. Tá bem na cara, né? Tá bem no início aí. B. Tá até grifado. Identifique quais das palavras destacadas indicam ações ou processos. Tem, visando e assegurando. Visando. Assegurando. Olha só. É, segura. Visando e assegurando. Tá? Então, essas são as palavras que estão trabalhando aí ação ou processo.
Lembra do conceito de verbo que eu acabei de falar para vocês? Tá? Então, querendo ou não, são palavras que a gente vai denominar de verbos. C. Qual a função das palavras criança, adolescente, educação e trabalho na oração? Localize um trecho, mas no exemplo acontece a mesma função. Vocês acham que é criança aqui, ó? Aí a gente vai lembrar um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que no 7º ano vocês vão trabalhar um outro momento que se chama sintaxe, que é a relação existente entre as palavras. Então, por exemplo, se acontece algum processo ou se tem alguma ação, quem sofre essa ação e quem age nessa ação? Ele vai se chamar sujeito. Vocês já ouviram falar em sujeito e predicado? Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, gorila come bananas. Certo? O gorila come bananas. Aí, para eu saber quem agiu, eu pergunto para o verbo. Quem é o verbo aqui? Não é o verbo comer? Então, quem come bananas? O Macaco. gorila. Então, o gorila que funciona como o sujeito, tá? O agente que age, tá certo? Ou o agente que age, tá certo? Fala, Gabriel Beth. Sem querer. Então, você toma cuidado aí, tá? É o agente, tá bom? E, querendo ou não, são substantivos. Criança, adolescente não são substantivos? Se a gente for trabalhar na morfologia, certo? Tá todo mundo comigo aqui? Katia Nívia? Sim. Tá conseguindo compreender? Tia, Quem falou tia aí? mais ou menos. Eu, Ana Lívia. Fala, Ana Lívia. A frase tá certa porque eu achei meio complicada a parte que fala o gorila come bananas. Fica no plural, só Gorila que... come bananas. Sim, só que aí tem um gorila, mas ainda tá certo? Tem nada a ver. Ele pode ter comido mais de uma banana. Ah, então tá. É igual a Ana Lívia come uma dúzia de bananas ou bananas. Tanto faz. Tá certo? Ok, Vamos lá. obrigada. Saúde. Na 2, releia os trechos a seguir, retirados, respectivamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. Letra A. Localize nos trechos palavras ou expressões que indiquem ação ou processo. Quais são aí? Tem matricular, Tem. prevenção, Tem. Matricular. Serão Obrigação. efetivadas. Então, aí na letra A da número 2, ó, a A da número tem, né? Deixa eu ver a frase. Tem. Serão efetivadas e matricular. Matricular. Ô, desliga o microfone aí, velho. Serão efetivadas. Tá? Essa é a da 2. E qual a diferença entre as